Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus 17, versículo 11. Mateus 17, vamos ler do verso 9 ao 11. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amado Criador, pedimos que o Senhor fale conosco, ainda que a mesa posta possa repetir a alimentação, mas o que manda é comer, é ter o que comer, uma alimentação da hora, que ela contém a devida substância para o viver cristão. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós vamos ler alguma coisa na mensagem do profeta sobre os mistérios. Está no parágrafo 211. Senhores, é este o tempo. E o profeta diz: aqui está o mistério. Mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada, porém na qual, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural. Os mistérios maiores e os grandes mistérios são. Aí ele começa a enumerar estes mistérios que seriam revelados nos dias da voz do sétimo anjo. E ele enumera vários mistérios, e nós vamos passar por alguns deles hoje e ver que não é somente isto que o mensageiro veio fazer. Ele não veio apenas revelar estes mistérios que estão escritos, mas ele veio revelar o mistério que não estava escrito. Agora, nós já estudamos isso, que de toda maneira está escrito, só que está de uma maneira tão escondida que você passa por alto. Então, é o que o irmão Branham mesmo diz. Então, muitos estão crendo no irmão Branham como um mensageiro que veio revelar esses mistérios aqui. Só estes que estão relatados em Senhores, este o tempo, parágrafo 211.
e ele relata até o parágrafo 217 sobre estes mistérios. Mas ainda tem o mistério do dia, que é o sétimo selo e é os 7 trovões, que é exatamente o mistério que está dentro do capítulo, que é a manifestação do 7º anjo para revelar estas coisas, que é Apocalipse 10. Se o profeta estivesse estampado em outro capítulo, seria diferente. Mas como ele está como 7º anjo, ele está estampado em Apocalipse 10, o mistério que ele tinha que revelar era exatamente aquele mistério do capítulo 10. E o mistério do capítulo 10 é aquilo que não foi escrito, mesmo que está na Bíblia de uma forma escondida, porque ninguém pode aumentar nem diminuir a palavra, então está lá dentro. A palavra, a Bíblia já é completa. Se ninguém pode aumentar nem diminuir, ela é completa. Então o mistério está lá dentro. Mas está tão escondido que a gente passa por cima, não dá conta de ver. Isso no próprio ministério do profeta, ele viveu assim. Esse tempo todo pregando e dizendo que o mistério não foi escrito, dos 7 trovões, até que depois dos selos, ele teve a luz maior para poder explicar sobre estes mistérios. Aí ele foi mostrar para nós que já estava escrito, porque não pode aumentar nem diminuir. É nisso que você deve amar um profeta. Porque qualquer pessoa pode chegar para nós e dizer: olha, isso não está escrito, então tem que vir alguém para dizer o que é isso. Aí você tem que ir para a Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, e ver lá para o final que não pode aumentar a Bíblia. E se não estiver escrito, então alguém que for pregar aquilo estaria aumentando aquela escritura. E não pode aumentar. Por isso eu gosto de um profeta verdadeiro. Porque por mais que ele passou todo esse tempo dizendo para nós, através de suas mensagens, que os 7 trovões não estão escritos, é porque ele tinha que falar o que está na Bíblia. E a Bíblia diz: não escreva. Ele tinha que falar assim. Está escrito: não escrevas. Então ele tinha que prosseguir dizendo para nós desta forma. Quando perguntaram para ele sobre os 7 selos, seriam mistérios que seriam dados a conhecer a algum homem, ele diz: não, não pode ser. Já está tudo escrito lá. E não pode aumentar nem diminuir a palavra. Isto é o importante. Então eu tomo estas verdades para poder mostrar a vocês que o profeta é o restaurador para o tempo final. Jesus diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tem pessoas que perguntam: como que vocês aplicam um profeta no Velho Testamento, sendo que a lei e os profetas duraram até João? Eles querem dizer que não tem mais profeta, mais ministério profético do Velho Testamento para cumprir no Novo. Porque Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Mas a lei e os profetas da lei duraram até João. Mas tem profeta no Velho Testamento que estava o seu ministério reservado para o tempo da graça. Então ele teria que manifestar no final da graça. E as pessoas não percebem isso. Elias virá e restaurará todas as coisas. Quer dizer, quem disse isso não foi um profeta. Quem disse isso não foi um evangelista. Não foi Mateus. Quem disse isso foi Jesus. O mesmo Jesus que disse que a lei e os profetas duraram até João. Ele também disse que Elias virá primeiro.
e restaurará todas as coisas. Nós tomamos a mensagem não é apenas de um homem, não é apenas do evangelista Mateus, mas tomamos a mensagem de Jesus Cristo. Estes homens, eles foram os escribas, eles escreveram o que eles viram e ouviram. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse ministério de Elias, que viria nos últimos dias, Jesus nem falou quando é que ele viria. Ele só diz, virá primeiro que eu. Elias virá primeiro. E se nós notarmos o capítulo 17 de São Mateus, Jesus estava descendo do monte com aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele estava descendo do monte da transfiguração e ao pé do monte já foi feita a pergunta. Mas Jesus antes falou para eles assim, a ninguém conteis a visão. O que aconteceu em cima do monte era uma visão, mas não era para contar para ninguém. Então eu queria que vocês notassem isso, que o que aconteceu no monte da transfiguração era uma visão, mas o que aconteceu no monte pôr do sol era uma realidade, não era uma visão. O que João viu era uma visão. Quando João escreveu o Apocalipse, o que ele viu era uma visão, mas o que William Branham viu era uma realidade. E as pessoas estão tratando aquilo como se ainda fosse uma visão. E não é visão mais, é realidade. Entende? Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, que era uma visão, que lá em cima eles tiveram, Pedro, Tiago e João, porque Cristo foi transfigurado e logo apareceu Elias, Moisés e Jesus. Aquilo era uma visão, como disse o próprio Cristo aqui, 17 e 9 de São Mateus. Eles viram uma visão, eles falaram sobre aquilo. Mas Jesus diz, vocês não contam esta visão para ninguém. Não conteis a visão a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Você pensou bem em certos mistérios que os discípulos viveram e tinham que conviver com aquilo em segredo e não contar para ninguém? Bem que aquilo ali foi quase no final do ministério de Jesus. E Jesus já estava quase a morrer. E eu creio que aqueles discípulos já estavam dizendo, nós precisamos contar isso. Nós precisamos falar o que aconteceu. Mas não podemos falar enquanto ele não ressuscitar. Temos que esperar, temos que aguardar ele ressuscitar para depois nós contarmos para o povo esta visão. Mas eles, ao chegar ali, os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério, que é necessário, que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro. Acho que as pessoas que lêem a Bíblia, eu que sou de 4º ano, eu sei isso. Será que os doutores em divindade não sabem? Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro. Se Jesus fosse falar sobre João Batista, ele falaria diferente, como ele falou no verso 12. O verso 12 do capítulo 11 de Mateus, vamos dar um leitinho. Vamos tomar um leitinho. O verso 12 do capítulo 17 de Mateus, aí Jesus falou claro para eles o que era. Mas o verso 11, também ele estava falando do Elias futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto era um Elias. Enquanto que os discípulos perguntaram de Elias, e sendo que havia 2 ministérios de Elias em Malaquias 4, 5 e 6, tem 2 ministérios. Um Elias, precursor da primeira vinda, e outro Elias, precursor da segunda vinda.
E quando eles perguntaram, por que dizem os escribas que é mistério, que Elias venha primeiro, Jesus respondeu primeiro o da segunda vinda. E é o que as pessoas não conseguiram entender. E é o que o povo hoje não consegue entender. Jesus não respondeu primeiro o da primeira vinda. Jesus respondeu Elias da segunda vinda. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, para quem? Olha, para você notar. Para quem esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, para quem viu Cristo transfigurado, dava para entender. Aquilo dava para eles entender. Porque quando eles viram Cristo transfigurado, eles viram na frente do rapto a transfiguração do monte, lá no monte em que Jesus estava. Quando ele foi transfigurado, aquilo era depois do rapto, porque estava mostrando Moisés e Elias. E Moisés e Elias é depois do arrebatamento. Não é antes do arrebatamento. Moisés e Elias é depois do arrebatamento. Porque primeiro Deus termina com os gentios e com o quarto ministério de Elias para os gentios, para depois Deus tratar com os judeus com o quinto ministério de Elias com os judeus. Mas ele está tratando primeiro conosco. Então, quando perguntaram, porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro, então ao invés de Jesus respondeu, mas digo-vos que Elias já veio. Ele não começou assim. Primeiro ele disse, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro. Eles que estiveram naquela visão, na transfiguração, aqueles discípulos tinham luz para isso. Elias virá primeiro. Bom, eles podiam dizer, nós vimos dois, mas perguntamos para ele, por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ele respondeu apenas que Elias virá primeiro, não respondeu que é Elias e Moisés. Ele respondeu, Elias virá primeiro. Irmãos, isso tudo tem sentido na Bíblia. Se fosse dois para preparar a igreja para o arrebatamento, então Jesus tinha que dizer, Elias e Moisés virão primeiro. Mas como é um só, ele diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso quer dizer, nós estamos aqui ainda naqueles dias de Cristo. Nós estamos aqui na primeira vinda. Mas vocês estão perguntando Elias, e eu já vou aproveitar e mostrar para vocês o ministério desse Elias já para o final. Porque um vocês viram no monte, mas esse daqui vocês não sabiam dele. Eles sabiam do monte da transfiguração, que era Moisés e Elias. Mas esse Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, nem os discípulos sabiam. Aí Jesus falou para eles. E é nisso daqui que o irmão Brana, no quinto selo, quando foi revelar o quinto selo, Jesus falou para o irmão Brana, repita isso para o povo. Diga para o povo que são dois. Porque era no quinto selo, era Moisés e Elias. Porque senão o povo confundiria com essa vinda de Elias aqui, que ele vem sozinho. Aí o irmão Brando diz, eu vi Elias vir sozinho e depois ele veio com Moisés. Elias e Moisés. Então Elias sozinho. Aí tem pessoas que ainda pensam, deixa eu bater nisso também, porque tem crença de todo jeito. Tem gente que pensa que esse Elias que vai vir com Moisés é o irmão Brana. Gente, o irmão Branham já morreu. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. O irmão Branham já morreu. Se ele viesse outra vez no quinto ministério, se fosse o irmão Branham, ele morreria a segunda vez. E isso não pode acontecer. Aí você diz, mas e Moisés? A Bíblia diz que Moisés morreu. Sim, a Bíblia diz, essas são as parábolas bíblicas. A Bíblia diz, Moisés subiu no Monte Nebo, e Deus falou para ele, olha para lá, olha para cá, tudo isso daqui o povo vai herdar. Mas os seus olhos veem isto, mas os seus pés não pisarão lá. E ele morreu no Monte Nebo. Ao morrer ali, Satanás ficou aquele tempo todo
à procura do corpo. E o diabo não encontrou o corpo de Moisés. Aí veio o profeta e diz: é porque Moisés passou por um ato de morte. E os anjos chegaram e o levaram. Por quê? Porque Deus tinha que usar o ministério de Moisés outra vez. É fácil Elias, porque Elias foi arrebatado, você sabe. Mas como Deus tinha que mostrar que Moisés é o tipo daqueles que morreram e ressuscitaram, então Moisés teve que passar por esse ato de morte lá no Monte Nebo, e a Bíblia diz: morreu. Mas depois em Judas, no livro de Judas, que era irmão do Senhor, ele estava falando, relatando com respeito ao corpo de Moisés que o diabo não encontrou. Mais fácil, mais claro. Não foi encontrado. Por que não foi encontrado? É porque não havia sepultura. Por quê? Porque o corpo dele não voltou ao pó. Se virasse pó, pó seria sua comida todo dia. E aí o diabo podia dizer: esse daí eu não encontrei. Cadê ele? Foi por isso que Miguel diz: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Porque não era para falar nada. Tem coisa que Deus deixa encoberto e o diabo não sabe. E ninguém sabe, é para ficar encoberto até o fim. Deus não deixou aquilo escrito e nem permitiu que o seu arcanjo falasse com Satanás e dissesse para ele o que tinha acontecido. Ele não disse. O diabo não ficou sabendo e o diabo não encontrou o corpo de Moisés. Então aqui está. A gente vai vendo essas coisas como Deus trabalha. É a maneira de Deus trabalhar. Ele quer trabalhar assim. E você simplesmente tem que acompanhar ele e dizer: muito obrigado, Senhor. Eu vejo isso. E eu estou vendo essas coisas. Então, a vinda de Elias primeiro, que era o irmão Branham, é o quarto Elias. E depois, a vinda de Elias e Moisés, que era exatamente o acontecimento da visão lá no Monte da Transfiguração. Era Moisés e Elias. Então aqui eles perguntaram, ao descer do monte, eles perguntaram: por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E ele diz: Elias virá primeiro. Esse era exatamente o Elias que nós temos aqui, que nós professamos, que nós dizemos que ele veio, que ele foi o precursor da segunda vinda. Porque Jesus diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso quer dizer, Elias virá primeiro do que eu vou voltar na segunda vinda, mas Elias vai vir primeiro do que eu, vai restaurar todas as coisas, preparar o povo, revelar a palavra, dar fé de rápido, e eu entrarei em cena. Era isto. Mas a Escritura ficou tão clara nisso daqui, para quem tem luz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então você une isso daí com Atos 3:21, que o céu tem que conter-se até o tempo da restauração de tudo, do que Deus falou pela boca de todos os seus profetas. Então, agora já aconteceu até o cumprimento de Mateus 17:11, agora já cumpriu Atos 3:21. O céu conter até esse tempo da restauração de tudo. E a restauração de tudo era Deus restaurar sua palavra, que os homens haviam derrubado. Deus mandou um profeta, restaurou aquilo, pôs o batismo no lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocou a mulher no lugar dela, calada na igreja. Colocou as doutrinas dentro da igreja. Foi o que o profeta restaurou. A ordem da igreja. Foi o que o profeta restaurou. Nós não sabíamos nada de ordem da igreja. Os pentecostais vieram e começaram a falar em língua e misturou tudo em um culto. Eles falam mais em língua do que no idioma que o povo entende. Eles falam numa língua estranha mais do que no idioma que o povo entende. Por quê? Porque eles não têm ordem, mas um profeta veio e restaurou esta ordem na igreja. Pode-se falar língua? Pode, só que tem que ter intérprete.
Se não tiver intérprete, Paulo disse, cale-se. Agora não tem intérprete e a pessoa está falando em língua. E Paulo diz, cale. As pessoas ao ler a Bíblia deveriam saber que Paulo está falando para elas, cale. Tem gente que diz assim, mas quando eu estou falando em língua, eu não aguento parar. Paulo diz que você está mentindo. Paulo diz que você tem domínio sobre o dom que está em você. Que você pode dominar aquilo. Então eu posso estar falando em línguas, eu posso estar numa alegria tremenda, mas se tenho que parar, paro. Porque aquilo está em mim. Eu estou dominando. As pessoas dizem que aquilo ali é tanto do céu que não tem jeito de parar. Você vê como é? Que não tem jeito de parar. Não, você para a hora que você quiser. Por isso tem ordem no culto. Você fala a língua na hora que você quiser. Mas para fazer isso, você tem que falar na hora que tiver outra pessoa ao seu lado que interpreta aquilo. Se não interpretar aquilo, então cale. O melhor que você faz é calar. Os pentecostais continuam, porque ele tem a coisa diferente. Não é? Está tudo diferente. Bom, mistérios. Fala em mistérios. O sétimo anjo veio para revelar mistérios. O sétimo anjo veio para restaurar. É ministério tríplice que tem o profeta, e nesse ministério ele tem que tomar esse lado da restauração. Se nós não tivéssemos um profeta que tivesse colocado as coisas tudo em ordem, hoje nós não saberíamos ficar em silêncio na igreja. Nós não saberíamos colocar as mulheres no seu lugar, segundo a Bíblia. Não saberíamos. Foi preciso vir um profeta. Ele veio restaurando isso. Batismo com o Espírito Santo, que a gente pensava que era falar língua, que era o batismo com o Espírito Santo. Aí vem um profeta e mostra, não, isso daí é um dom que você tem. E o próprio profeta chegou ao ponto de dizer, não, o amor é a evidência. Aí Deus veio e corrigiu ele e diz, não. Eu gosto disso, que o irmão Branham tanto falava o que ele pensava, que ele sentia, e achava que estava certo, como quando Deus corrigia ele vinha e corrigia, falava para a congregação. Então ele chegou um tempo que ele pregou, olha, o amor é a evidência, porque se você tem o amor é maior, o amor é Deus, é evidência. Aí Deus veio e falou para ele, não, a evidência do batismo do Espírito Santo é receber a palavra do dia. Irmãos, aí termina tudo. Nos dias de Pedro, a evidência era receber a mensagem de Pedro, era ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Era cada mulher ficar calada na igreja, como São Paulo ordenou. Era observar os preceitos divinos. Era os diáconos tomar conta dos órfãos, das viúvas, para que os ministros pudessem estar mais descansados só no transmitir a palavra. Mas hoje o pregador perde um tempão para levantar a oferta, enquanto não havia necessidade disso. O povo tem que saber que ele deve dizimar, deve ofertar. E alguém pergunta, mas dizimar para quem? Vai na Bíblia e você vê para quem. Pergunta as mensagens do profeta, ele diz, você dizima onde você recebe alimento. Quantas pessoas recebem alimento e não dizimam? Elas recebem alimento. Está recebendo alimento de mão beijada. Ou recebendo alimento e dando dízimo para outra pessoa. Está totalmente errado. De onde ela recebe alimento, ela não dá o dízimo. Ela paga o dízimo para outras pessoas que não alimentam elas espiritualmente. Então elas estão erradas. Porque elas deveriam fazer isso. E o profeta diz, você tem que fazer isso a seu pastor. Porque é ele, sendo seu pastor, ele tem os dois dinheiros, que é o Novo e o Antigo Testamento. Ele pode passar o vinho na sua ferida. Deve arder. Mas ele pode passar o vinho na sua ferida, ele pode curar. Porque ele está ali para aquilo. Ele tem uma mensagem para aquilo. Ele tem uma mensagem que te alegra. Ele tem uma mensagem que faz você viver satisfeito, mas tem uma mensagem de cura. Nós temos uma mensagem de revelação, mas temos uma mensagem de cura. Você é revelado, mas também é curado. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E você sabe disso. Então você está seguro neste ministério. O que Deus tem feito, gente, a restauração
de todas as coisas aconteceu no período que o profeta esteve na terra. Ele veio e restaurou tudo. Alguém diz, mas falta muita coisa. Tem gente que pensa, se restauração for isso, eu não queria viver desse jeito. É que as pessoas não sabem a fé que deve ter na palavra. Então elas não têm fé original na Bíblia, fé original na mensagem. Então elas não sabem o que foi restaurado. Então, eu estou falando algumas coisinhas de batismo, de posicionar a mulher no seu lugar. Estou falando de coisas restauradas. Veio restaurar a nós. E você tem que unir essa restauração com a revelação dos selos. Isso que é difícil. Que pega a restauração e une com a revelação dos selos, porque a restauração é o ministério de Elias. E a revelação dos selos é o ministério do sétimo anjo. Se não fosse o mesmo, teria que esperar outra pessoa. Mas nós sabemos que é o mesmo, assim diz o profeta de Deus, que é o mesmo. 204, 205, senhores, este tempo. Ele diz que o mesmo mensageiro da era da igreja é o de Apocalipse 10, 7. Senhores, este tempo, 204 e 205. Então, tomar isso é saber que isso é verdade. É um ministério que cumpre num homem. E Deus mandou este homem para restaurar o que eu não sabia. Aquilo que eu não sabia, que você não sabia, foi colocado no lugar porque estava bagunçado. Quando Elias chegou para restaurar o altar, no tempo daqueles profetas de Baal, tudo estava caído. A lenha estava caída. O altar estava bagunçado. Elias chegou, ajeitou o altar e deu trabalho para até os profetas de Acabe. Vocês vão carregar água agora. Porque se o seu Deus não respondeu com a lenha seca, o meu responde com a lenha molhada. Se o seu Deus não pôde queimar o altar e nem queimar a metade desse cordeiro que está em cima desse altar, molha o altar, molha o cordeiro. Só isso não está bom. Faz um rego em volta do altar. Enche d'água. O meu Deus, isso é convicção, isso é desafio. O meu Deus secará com esta água, queimará esta lenha, queimará o sacrifício. O meu Deus fará isso. Primeiro, façam isso para mim. E eles fizeram. E ele simplesmente foi ali à frente e fez uma oração. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostre hoje que eu sou o teu servo e que tu és o meu Deus. A hora que ele terminou de falar estas palavras, caiu um fogo do céu e queimou toda a lenha, todo o sacrifício, o cordeiro, e por final passou e lambeu a água do rego. Secou tudo. Ali foi um desafio. E nós estamos vivendo aqui no último desafio. Lá foi o desafio de Elias no Monte Carmelo. E aqui nós estamos vivendo o último desafio do Monte Pôr do Sol. Aqui é revelação. Você tem que saber que o que aconteceu ali no monte é real. Não é o que aconteceu no Monte da Transfiguração, que era visão. Era uma visão de algo que ia acontecer. Mas o que aconteceu no Monte Pôr do Sol é uma visão. Não era uma visão, era o cumprimento da visão que João havia visto antes. Aquilo já havia cumprido. Hoje as pessoas estão lendo a Bíblia e muitas vezes lendo a mensagem e aguardando que aquilo venha acontecer. Irmãos, aquilo já aconteceu. A visão já foi cumprida. Já cumpriu. Elias já veio. Elias já restaurou. Elias já nos deu o que nós precisávamos. As pessoas não veem isto, mas como eles não veem também o ministério que tinha no Velho Testamento, que estava guardado para o Novo. O ministério de Elias no Velho Testamento, guardado para o Novo Testamento para finalizar. E como é bom você ver isso, que no final do Velho Testamento tinha um ministério que veio para iniciar o Novo Testamento, abrir o Novo Testamento, que era exatamente o ministério de João Batista, Elias em João. Lucas 1,17. Lucas 1,17. Elias em João.
ele veio e converteu os corações dos pais aos filhos. Mas não diz em Lucas 1,17 que converteu o coração dos filhos aos pais. Porque se tivesse dito assim, o mesmo mensageiro que convertesse os corações de pais, que eram judeus, da lei, a filhos, Jesus na graça, e se fosse o mesmo que tomasse da graça e convertesse outra vez, ele converteria da graça para a lei outra vez. E não ia adiantar nada o ministério de João Batista na terra. Mas aquele ministério que ele teve, ele converteu os corações dos pais, judeus, a filhos de Jesus. Na graça. Na graça, esses filhos se tornaram pais da igreja primitiva. E sendo pais, aí ia cumprir o outro versículo, capítulo 4, verso 6 de Malaquias. Então você vê um cumprimento, já dando entrada, que era João Batista, para que o Messias entrasse em cena, na primeira vinda, e agora, na segunda vinda, o ministério de Elias, pregando a mensagem, precursando a segunda vinda do Senhor. E as pessoas estão pensando que o ministério de irmão Brana precursou outro homem. Não. O ministério do irmão Brana precursou a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo veio no Monte Pôr do Sol, o ministério do irmão Brana, aquele ministério da restauração, Elias virá primeiro. Aquele ministério estava na terra. Quando estava o ministério de Elias na terra, Jesus veio, porque já tinha cumprido Mateus 17:11. Elias virá primeiro, que era o espírito de Elias. Elias não morreu, então aquele espírito podia vir em vários homens. Foi por isso que veio em Eliseu, veio em João Batista, veio no irmão Brana e virá num quinto Elias para os judeus. Mas nesse tempo que irmão Brana estava na terra, cumprindo o ministério de Elias, Elias virá primeiro. Então ele já estava. Aí Jesus pôde vir em 63, porque Elias já tinha vindo primeiro. Vocês veem essas coisas na Escritura? O povo não consegue ver isso, irmãos. Porque eles estão esperando Elias virá primeiro e Jesus logo virá arrebatar a igreja. Não. Antes do arrebatamento, tinha a vinda do Filho do Homem. Elias virá primeiro. Por que primeiro? Porque quando Jesus veio na terra era o Filho do Homem. E Elias, João Batista, veio primeiro. E quando outra vez Jesus viesse na terra como Filho do Homem, Elias, William Brana, estaria na terra precursando essa segunda vinda. E quando o irmão Brana encontrou com o Senhor Jesus Cristo, com o precursado, no Monte Pôr do Sol, ali foi aquele encontro do precursor mais o precursado. O encontro do precursor mais o precursado no tempo de João foi nas águas barrentas do Jordão. Foi a hora que encontrou o precursor João com o precursado Jesus, nas águas do Jordão. Agora, nos últimos dias, o encontro do precursor Elias, William Brana, com o precursado Jesus Cristo, que veio numa nuvem de 7 anjos, no Monte Pôr do Sol, foi ali para receber agora os 7 trovões. E William Brana, com o ministério de Elias na terra, cumprindo Mateus 17:11 até 62. Eu quero que vocês vejam escrituras cumpridas. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Em 62 cumpriu essas escrituras. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E quando cumpriu essas escrituras, Elias virá primeiro, então Jesus veio. Quando foi que Jesus veio? Veio no Monte Pôr do Sol. Foi quando ele veio, foi fotografado, aquela nuvem de anjos, de 7 anjos. E Jesus tinha vindo, mas eles não perceberam. Porque eles estavam aguardando Jesus vir e arrebatar a igreja. Não, primeiro ele vem para manifestar o ministério de Filho do Homem num profeta. E para aquele ministério tinha que vir Elias primeiro. Note, por favor, meus irmãos, quando João Batista pregou, antes que o Filho do Homem entrasse no ministério, João Batista foi precursor dele. Antes que Jesus Cristo, o Filho do Homem, manifestasse o ministério de Filho do Homem na terra num profeta, primeiro ele tinha que cumprir o ministério de Elias num profeta. Então ele cumpriu o ministério de Elias no profeta.
Por isso, irmão Branham já era profeta desde o nascimento, mas exercer aquele ministério de revelação, abertura da palavra, foi em 63. Mas antes de 63, ele estava cumprindo também um ministério profético. Elias virá primeiro. E ali ele veio e restaurou todas as coisas para que Jesus pudesse vir e revelar todas as coisas. Antes da restauração de tudo, não podia haver a revelação de tudo. Foi por isso que ele veio primeiro e restaurou tudo, com a mensagem do profeta. Por isso, irmão Branham já começou batizando em nome de Jesus Cristo. Porque primeiro tinha que restaurar para nós o batismo. Nós tínhamos que começar ali, no batismo. E se vocês notarem, o mistério dos 7 trovões já estava dentro do primeiro selo. Dentro do primeiro selo, quando abriu o primeiro selo, no tempo do profeta, que aí era o ministério de Leão. E quando abriu o primeiro selo, no tempo de Paulo, era o ministério de Cordeiro. É isso que tem que se ver. Mas quando foi aberto no tempo do profeta, o primeiro selo, irmão Branham diz no primeiro selo 132, que quando Jesus morreu e subiu ao céu, ele subiu com um novo nome. E é exatamente este o mistério que está dentro dos 7 trovões, que as pessoas não podiam saber, elas não podiam ter conhecimento disso. Eles não podiam conhecer o dia e hora, quando Deus fosse manifestar como Filho do Homem outra vez, porque no tempo de Jesus Ele manifestou e eles não conheceram. E veio o aviso desde o Gênesis que viria aquele que sairia da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Mas quando ele veio com profecias de 4.000 anos, eles não entenderam e não creram em Jesus. Agora com profecias de 2 milênios que nós temos. 2 milênios temos profecias com respeito ao Elias do último dia, ao 7º anjo, ao Filho do Homem. E o entender isto, olha para vocês verem. Tem hora que, por que se combate o ministério de Elias e Moisés num homem só? Por quê? Porque o irmão Branham diz que Deus falou para ele que são 2 homens. 5º selo. Irmão Branham diz que Deus falou para ele, diga para o povo que são 2 e não 1. No 5º selo, já estava revelando estas coisas, para que as pessoas pudessem ver que são 2 homens, para Moisés e Elias. Mas por que Filho do Homem, Elias e 7º anjo é um homem só? Um ministério tríplice para um homem só. Você não conhece outro restaurador senão a mensagem do profeta. Você não conhece outro ministério de Filho do Homem senão Deus no profeta Branham. E você não conhece o ministério do 7º anjo senão Deus com esse ministério de 7º anjo em William Branham, revelando os selos, revelando os trovões. Aquilo que estava escondido, que ninguém sabia, foi revelado, porque estava na copa da pirâmide, e a copa da pirâmide está acima da era de Laodiceia. É por isso que quem está em Laodiceia está morto, cego, nu e não sabe, e aqueles que saem de Laodiceia, eles têm condições de subir acima da era. Sobe aqui, capítulo 4 de Apocalipse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que em breve devem acontecer depois destas. Depois das eras, sobe aqui. Então Deus chamou quem para subir ali? O William Branham, o 7º anjo, o Elias, o Filho do Homem. Sobe aqui. Quem subiu no Monte Pôr do Sol? Era Deus dizendo, sobe aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois das eras. Até as eras você pregou, mas sobe aqui e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois das eras. E aí ele mostrou o intervalo, que é a brecha, logo o primeiro selo, e pregou para nós tudo aquilo que nós precisamos saber, até para novos céus e nova terra. Por quê? Porque Deus chamou o profeta lá. Não tem outro homem que Deus chamou, porque se tivesse outro homem, eles teriam pregado isso já para nós, mas ninguém pregou. Quem foi que pregou os selos? Foi o William Branham. Quem pregou festa das trombetas? E as trombetas já estavam no 6º selo. Foi o William Branham. Quem pregou a união invisível
da noiva de Cristo ou da esposa de Cristo. A união invisível. Sabe o que é isso? É você estar unido com o Cristo e os outros não te vê. Você está unido com o Cristo. Qual Cristo? O Cristo da hora. Cristo revelado em sua palavra. Você está unido com Ele e o povo não te vê. É uma união invisível. Você tem que saber que a união invisível do povo de Deus não será no arrebatamento, será aqui. Está aqui, hoje. Esse ministério da pregação do profeta, da revelação dos selos, é mostrando para nós que nós estamos reunidos fora da visão do mundo. Já viu? O mundo rejeitou até o Cordeiro no trono. Quanto mais agora que ele saiu do trono. Eles rejeitaram o Cordeiro no trono. Os judeus nem aceitaram que ele era Cordeiro. Os gentios rejeitaram o Cordeiro no trono. Quando eles rejeitaram a revelação dos 7 selos, eles estavam crucificando a Jesus pela segunda vez. E eles crucificaram Jesus na mensagem do profeta em 63. E todo pastor que não prega essa revelação dos 7 trovões é um algoz de Cristo. É um que mata Cristo nesse dia para o seu próprio povo, no seu próprio ministério. Por quê? Porque crucifica a mensagem. E é a mensagem que dá fé para o rapto. Os 7 selos, está ali os 7 trovões dentro dos 7 selos, que dá fé para o rapto. Agora você não terá, eu posso pregar dia e noite, você tem isso aí dentro de você, você crê. Ninguém te esforça a crer, como ninguém te esforça a vir aqui. Você crê porque crê mesmo. Entende? Ninguém te tira daqui. Por quê? Porque você crê mesmo. Agora, se você não crê mesmo, a sua mulher vai tirar, seu marido vai tirar, seu filho vai tirar, um parente vai tirar, um escândalo do irmão vai te tirar. Mas se você é revelado, ninguém vai te tirar. Você sabe onde está a revelação. Não é por causa do meu ministério, não. É saber que isso daqui que nós pregamos é verdade. O profeta pregou, é verdade. E eu estou dizendo para você, é verdade. E eu sei que é verdade. Amém? Aleluia. Então já estou finalizando, porque tudo é um mistério. É um mistério. E debaixo deste mistério tem a revelação. Debaixo da revelação tem um elemento sobrenatural. Entende? Tem um elemento sobrenatural. O elemento sobrenatural, isso quer dizer que dentro do mistério eu posso ler, a revelação do mistério eu posso ler, mas o elemento sobrenatural eu não posso ler. Só lê quem tem olhos de revelação, porque está nas entrelinhas. E ali você vai ler o que está revelado dentro da mensagem do profeta. Por isso você vai ver quando o irmão Branham diz que Jesus subiu com um novo nome e que a Bíblia diz que ele já desceu, o mesmo Senhor descerá do céu. E eu sei que o Senhor desceu do céu em 63, em 28 de fevereiro de 1963. O Senhor desceu do céu. E se ele subiu com um novo nome, ele desceu do céu com o nome antigo. Ele subiu com um novo nome, mas quando ele desceu do céu, ele já estava com esse novo nome, mas ele desceu num homem outra vez. Era num homem, era Deus numa carne. E agora, esse ministério não é aquele ministério que tem que crer no William Branham para ser salvo, não. É crer em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas se não crer naquela mensagem que Deus deu através de William Branham, também você não tem salvação. Por quê? Porque esta mensagem é o que está prometido na Bíblia. Gente, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se eu não creio numa promessa dessa, por que espera arrebatamento? Por que esperar? Primeiro tinha que saber que o Elias veio na terra. Agora as pessoas estão dizendo, não, Jesus vai vir. Antes de Jesus vir, Jesus mesmo falou, Elias virá primeiro. Ele não precisava falar tudo, gente. Elias virá primeiro do que eu, na segunda vinda. Ele não precisava falar isso. Ele só diz, Elias virá primeiro. E Elias veio primeiro, que foi Deus no irmão Branham, e logo em seguida o próprio Deus desce do trono e vem no Monte Pôr do Sol. E quando ele desce no Monte Pôr do Sol, era o mesmo Senhor cumprindo 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Já está cumprido. Cumpriu. Então guarde bem, tem um mistério, tem a revelação do mistério. O mistério você não sabe nada. A revelação do mistério você fica conhecendo a letra, mas tem
um elemento sobrenatural dentro da revelação do mistério, que só o eleito descobre. Aí o eleito se arraiga, não tem ninguém que derruba esse eleito, não tem nada que o prejudique, não tem nada que tire ele dessa fé. Ele permanece firme, nada pode mudar a vida dele, nada podia mudar Pedro depois que ele teve aquela revelação. Ninguém podia mudar Pedro, ele ficou firme e foi firme até o fim. Ninguém podia mudar Pedro. Ele permaneceu firme, disse: para quem iremos nós? Somente tu tens palavra de vida eterna. Agora o homem tinha a revelação, havia um segredo, um elemento sobrenatural debaixo daquela revelação, só Pedro entendia. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que você conseguiu. Os demais não falaram nada, mas você conseguiu ver o mistério, a revelação do mistério. A vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, e o elemento, o segredo, a vida singela que estava debaixo deste mistério, esse elemento sobrenatural. O elemento sobrenatural sempre está ali debaixo do mistério revelado. Depois que revela, ainda tem um elemento sobrenatural na revelação. E ali o eleito é o único que chega e aborda aquilo, diz: isso daqui é verdade, eu creio. Amém? Então, aqui está um mistério que foi revelado. Todos os mistérios foram revelados. Não falta nada para ser revelado. Tudo foi revelado. O que falta é nós crermos que Deus cumpre sua palavra. Está escrito, e o que está escrito ninguém pode mudar. Elias virá primeiro, e Elias já veio. Agora, Jesus falou no seu dia, para o povo do seu dia. Eles perguntavam de Elias, e como Jesus já sabia que Elias já tinha vindo, primeiro ele falou do que virá. Porque estava perguntando: por que diz os escribas que é mistério, que Elias venha primeiro? Ele diz: Elias virá primeiro. Se eles dizem que vai vir, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo: Elias já veio. Esse era João Batista. Elias virá, era para a segunda vinda. Elias já veio, foi para a primeira vinda. Amém? E a mensagem foi dada na mesma hora. Agora alguém pergunta: mas não tinha que vir o Elias? Sim, tinha que vir. Vai vir o Elias para os judeus. Vai vir um Elias para os judeus. Mas Elias já veio. Qual Elias? Da segunda vinda. Já veio. O William Branham teve o ministério de Elias na terra. Elias já veio e já restaurou todas as coisas. Ore a Deus. Se você não enxerga nenhuma restauração, ore a Deus. Ele tem restaurado uma fé tão genuína que ninguém pode mover com o eleito desta palavra. Porque a revelação é genuína. Está dentro dele o mistério, a revelação e o elemento sobrenatural. Senhor, te damos graças por podermos enxergar estas pequenas coisas, que são pequenas pepitas que alimentam a alma de cada eleito. Ajuda seu povo, Pai. Aqueles que ainda não têm visto esta revelação, abra os olhos deles, Senhor. Como o Senhor abriu os olhos do moço no tempo de Eliseu, abra os olhos desse irmão, desta irmã, que ainda não viu a revelação dos selos. Deus alimenta cada um de nós com a mensagem que nós cremos, a mensagem da hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo meu mestre veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo meu mestre veio por mim, veio pra me salvar.
paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação.